de Jesus. Eu tenho uma palavra ao seu coração. Tomei mais tempo com essas informações, porque, enfim, precisamos nos adaptar a essas novas regras até que estejamos completamente livres. Mas eu quero continuar. Algumas semanas atrás eu me propus a mergulhar com vocês na palavra, buscando as perguntas transformadoras de Deus. Quantos têm acompanhado essa série e têm sido edificados? Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração semana após semana, porque antes de falar com você, Ele fala comigo. Mas sabe, eu tenho que confessar nessa noite que eu entrei numa enrascada, porque eu me propus a cavar, a buscar na palavra as vezes em que Deus confrontou filhos seus com alguma pergunta, e eu descobri que a fonte é muito abundante. Eu estou parecendo aquele cara que entra numa loja, numa grande loja, onde só tem coisa boa, tudo em promoção. Eu estou com dinheiro no bolso para comprar tudo o que eu quiser, mas a loja está fechando, e eu só tenho 15 minutos. E é mais ou menos assim que eu me sinto, porque eu estou colhendo tanta coisa, mas eu não posso permanecer por meses falando sobre perguntas transformadoras. Então eu entrei já naquela de descartar, ou pelo menos guardar para outra ocasião, certas revelações que Deus tem me trazido. Mas pensando alguns textos bíblicos que são tão importantes para que nós entendamos o propósito de Deus. E como eu tenho falado nas semanas passadas, quando Deus nos faz perguntas, Ele quer nos levar a uma reflexão. Ele quer nos levar a um questionamento e, quem sabe, retirar de nós coisas que estão escondidas. Então, nós já nadamos de braçada, e hoje eu quero levar você para o Novo Testamento. Eu quero começar a explorar com você perguntas que Deus fez em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, o Deus que se fez homem. E em algumas situações, Jesus fez perguntas aos homens, e essas perguntas continham um poder de transformação grande. Eu quero levar você nessa noite a se confrontar com elas. Quem sabe seja a pergunta que o Espírito Santo queira fazer a você. Porque afinal de contas, o propósito da palavra não é simplesmente tocar o nosso coração num sentido emocional, mas é nos levar a um reposicionamento da nossa vida quando nós estamos, de alguma maneira, desalinhados. E eu quero começar com um texto bastante conhecido, mas que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 49 a 52. Está escrito assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Diga aleluia. Muitas vezes temos lido esse que é um dos tantos milagres relatados na palavra, feitos pelas mãos de Jesus, pela palavra de Jesus. Esse homem, esse cego chamado Bartimeu, vivia como um mendigo à beira da estrada, na entrada de Jericó. E ele tem aqui a oportunidade da sua vida e decide que não vai perdê-la. Porque Jesus Cristo, filho de Davi, como ele mesmo identificou, está passando por ali. E Bartimeu, aliás, a Bíblia nos dá informação, quando lemos o relato dessa ocasião em outros evangelhos, nós somos informados de que na verdade eram dois cegos em Jericó.
Mas Bartimeu recebe uma atenção especial, talvez porque fosse o líder dos dois, o mais barulhento dos dois. Quando ele ouve o tropel da multidão, ele começa a gritar, dar um jeito de chamar a atenção de Jesus. Embora ele fosse repreendido pelas pessoas, ele não parava, porque ele estava decidido a chamar a atenção, a capturar o coração. Até que Jesus para, e no meio daquela multidão, certamente muita gente com muitas expectativas, Jesus manda que lhe traga um cego à sua presença. E diante daquele homem que havia perdido a visão, Jesus pergunta: o que você quer de mim? O que queres que eu te faça? Sabe, queridos, pode parecer uma pergunta muito básica. Eu acho que é óbvio que esse homem queria ser curado, mas sejamos um pouco mais profundos quando nós lemos a Bíblia, porque muitas vezes nós encontramos nas coisas simples, nas palavras simples, chaves tremendas para destrancar o nosso coração. Quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que você quer de mim? Eu estou parafraseando. Jesus está em primeiro lugar querendo saber se há algum propósito firme no coração daquele homem. Você tem um objetivo. E aqui nós talvez precisemos começar a refletir em nossa própria vida, porque a verdade é que muitos de nós, mesmo entre aqueles que já servem a Cristo há bastante tempo, que já conhecem o seu poder, muitos de nós vivemos a vida ao Deus dará e não temos grandes objetivos. Há muita gente que se aproxima de Deus apenas com seu problema mais urgente. E a verdade é que o Senhor quer desenvolver um relacionamento conosco, em que Ele encontre em nós projetos. Temos falado tantas vezes aqui, repetido as palavras de Isaías no capítulo 32, versículo 8, quando ele diz: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. Eu acredito que entre os que estão acompanhando, ouvindo essa palavra, diante da pergunta de Deus: o que você quer de mim? Haveria um embaraço. Muitos de nós, provavelmente ficaríamos embaraçados diante de uma pergunta tão direta, porque a verdade é que nós não sabemos o que queremos de Deus. Ou a verdade é que nós queremos apenas o SOS, o socorro para aquilo que nos afeta mais imediatamente. Quando Jesus olha para esse cego e pergunta: o que você quer que eu faça? A resposta está na ponta da língua. Ele diz que eu veja, eu quero recuperar a minha visão, a visão que eu perdi. Eu quero voltar a ter uma vida normal, eu quero voltar a ganhar o meu pão trabalhando com as minhas mãos, sem depender das esmolas dos outros. Tudo isso estava contido, mas eu chamo a sua atenção para o fato de que esse homem tinha um propósito. Qual é o seu propósito? Por que você está diante de Deus? Sabe, o que eu quero dizer, amados, é que nós vamos agradar e vamos atingir o coração do Senhor muito mais quando nós apresentamos diante dele projetos de vida. E não qualquer projeto de vida. Porque na verdade, quando Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Sinceramente, eu não creio que Jesus está dando uma carta branca a Bartimeu, dizendo: o que você pedir eu farei, porque Ele nunca dá cartas brancas assim. A soberania de Deus está acima de qualquer desejo nosso ou pedido nosso, e muito acima, inclusive, da nossa fé. Mas eu creio que quando Jesus Cristo disse: o que você quer que eu faça? Jesus está dando a oportunidade para que esse homem exercite a fé, para que ele estabeleça um propósito que seja maior do que as suas possibilidades humanas. Eu vou dizer uma coisa: dificilmente você vai agradar a Deus no nível mais elevado que pode agradar, se você não tiver planos que sejam maiores do que você mesmo.
planos que vão demandar um milagre, uma ação sobrenatural. É aí que entra a fé. Você não precisa de fé para conquistar as coisas que pode conquistar com a força do seu braço. Quando Bartimeu responde que eu volte a ver, ele está dizendo: Senhor, eu não estou aqui para pedir de um Deus tão generoso como tu migalhas. Eu tenho vivido das migalhas dos homens, mas hoje eu decido pedir o máximo do Senhor. E quando ele responde dessa maneira, Jesus se alegra. Sabe, meu irmão, é impossível nós agradarmos a Deus sem vivermos no nível da fé. Está explícito, escrito na palavra. Sabe, é impossível agradar a Deus sem fé. E eu quero assegurar a você de que o Senhor nunca vai se escandalizar. Deus nunca vai repreender você por excesso de fé. Eu vasculho a minha Bíblia, eu nunca encontrei Jesus dizendo: você está pedindo demais. Você encontrou? Não. Jesus nunca repreendeu alguém por crer muito. Ao contrário, ele repreendia pessoas quando elas criam pouco. Algumas vezes ele se dirigiu aos seus discípulos, como aconteceu no meio de uma tempestade. Está narrado em Mateus capítulo 8, versículo 26. Jesus perguntou-lhes: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Algumas vezes ele manifestou essa decepção, porque ele estava sempre ensinando aos seus discípulos que eles poderiam usar da autoridade do seu nome para pedir qualquer coisa ao Pai, mas eles continuavam tímidos e esperando coisas tão pequenas e naturais, que o Senhor se manifestava dizendo: cresçam, cresçam. O que você quer que eu faça? Sabe, se você não tem algo para colocar diante de Deus como um plano de vida, se você não tem algo para colocar diante de Deus que desafie o poder de Deus, coisas que de fato só acontecerão se Ele liberar da sua virtude sobre a sua vida, então é bom repensar. É bom buscar na presença do Senhor coisas que sejam dignas da grandeza dEle. Amém? Eu não estou dizendo que você não possa trazer as suas urgências, mas eu estou dizendo que você não pode viver de urgências. Você tem que viver de projetos. Qual é o seu projeto? O que você pretende conquistar para os próximos anos e que você só conseguirá se Deus agir sobrenaturalmente? Que tal levar a sério isso? Essa é a pergunta. Não é possível que você vai viver na presença do Todo-Poderoso uma vida pequena, de expectativas pequenas. Isso frustra o Senhor. O que você quer que eu faça? Essa é a primeira pergunta dessa noite. A segunda pergunta está numa outra passagem, também diz respeito a um homem enfermo que teve a grande oportunidade da sua vida. A narrativa está em João, capítulo 5, versículos 5 a 9. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que Jesus perguntou, irmãos? Você quer ser curado? Eu estou colocando a minha entonação, tá? Porque é assim que eu consigo conceber esse encontro entre Jesus e esse paralítico. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Eu sei que a maioria de vocês conhece essa história, ocorrida em Jerusalém, no tanque de Betesda. Havia ali uma multidão de enfermos
Cria-se que de vez em quando um anjo descia nas águas daquele poço e movia as águas, e o primeiro que descia as águas era curado. E esse homem estava ali. E é muito interessante porque não é ele que chama a atenção de Jesus. Se na passagem anterior a gritaria de Bartimeu, a atitude de Bartimeu chamou a atenção de Jesus, desse homem aqui, o que me parece aqui, o que chamou a atenção foi a sua passividade. Jesus, olhando para ele, percebeu tanta passividade que resolveu dar-lhe atenção e fazer-lhe uma pergunta, que se você for também muito racional, vai achar uma pergunta muito óbvia, ou quem sabe até ofensiva. Você quer ser curado? Mas ouça, Jesus nunca joga a conversa fora. Sempre quando Deus faz uma pergunta, Ele sabe onde quer chegar. E a verdade é que esse era o questionamento que precisava ser colocado diante daquele paralítico. Porque, ouça o que eu vou dizer, há pessoas que querem ser libertas, desde que seja pela fé dos outros. Há pessoas que estão sempre terceirizando a sua responsabilidade, sempre esperando que alguém faça algo para resolver as suas vidas, mas elas mesmas não estão dispostas a fazer. E na verdade, ouça, e eu não quero ser ofensivo com ninguém aqui, mas muitos de nós nos escondemos atrás de um vitimismo que nos impede de viver as coisas maiores do reino. E aliás, eu duvido que tenha vivido antes de nós uma geração tão vitimizada e vitimista quanto essa. Parece que as pessoas são treinadas a se esconderem atrás dos seus limites para dizer: eu vivo assim, mas o que eu posso fazer? Quando Jesus pergunta: você quer mesmo ser curado? Ele está nos confrontando. Você quer mesmo que eu toque no seu casamento? Você quer mesmo que eu restaure o seu relacionamento com seu filho? Você quer mesmo que eu prospere a sua vida? Então talvez você precise sair de trás dessa moita de desculpas que você tem e se assumir como alguém digno de se mover em fé. Eu não sei se vocês estão entendendo. É que muitas vezes toda a nossa energia, irmãos, é gasta em dar explicações, ao invés de nos posicionarmos diante de Deus. E eu posso dizer, acho que posso dizer com certeza, que muitos de nós não queremos de fato ser curados. Porque quando nós somos curados, nós somos responsabilizados. Quando nós somos libertos, nós precisamos assumir o protagonismo da nossa própria vida. E nós não podemos mais nos esconder atrás do vitimismo. Qual deveria ter sido a resposta desse homem? Quando Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? A resposta estava na ponta da língua: eu quero voltar a ver. Mas diante desse paralítico, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? A resposta que deveria: sim, Senhor, agora mesmo, não foi. A resposta foi: mimimi, mimimi, mimimi. Ah, Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque, ninguém me ajuda, ninguém me ama. Quanta gente vive assim, não é? Terceirizando o seu fracasso, colocando a culpa da sua estagnação, da sua falta de crescimento. Ah, eu não pude estudar. Ah, eu sou de uma família pobre. Ah, bem, queridos, tudo isso pode ser verdade, mas não é a maior verdade que está sobre a nossa vida. A maior verdade é que nós fomos recebidos na casa do Pai como filhos amados. Somos todos igualmente dignos de prosperar debaixo da bênção de Deus. E vamos fazer isso se nós ousarmos crer.
Ouse crer. Você precisa querer ser curado. É verdade, ser curado vai trazer certas responsabilidades. Sabe, eu fico olhando para a igreja e com sinceridade eu percebo que algumas pessoas depois de anos não cresceram e não querem crescer, porque ser infantis as torna, na mente delas, desculpáveis. Eu sou débil, eu sou fraco. Essa era a conversa do homem. E talvez essa conversa explique porque ele estava assim, deitado, esperando, há 38 anos. E quando ele termina de dar os seus motivos, Jesus não diz: tadinho. Ouça, Jesus nunca vai olhar para um ser humano que está na sua presença, com acesso ao seu poder, e dizer: tadinho. Jesus nunca vai olhar para você e dizer: tadinho, porque Ele te olha na perspectiva do amor do Pai, e Ele sabe tudo o que Deus quer fazer através e na sua vida, desde que você creia. É engraçado que, ao ouvir as queixas e reclamações e explicações do paralítico, Jesus não chama a turma que está ali em volta e cria o sindicato dos paralíticos abandonados. Ele não fez isso. Ele não deu uma bronca em todo mundo dizendo: por que vocês não ajudam esse homem que está aqui há 38 anos esperando que alguém lhe estenda a mão, lhe carregue até aquele poço? Jesus não repreendeu ninguém. Jesus olhou para aquele homem que até então não queria ser curado, porque as suas muletas eram a desculpa que ele tinha para justificar o seu fracasso. Jesus olha para aquele homem e diz: levanta-te, 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 toma o teu leito, assuma a responsabilidade pela sua vida. Eu estou aqui. Veja bem, não era uma direção cruel de Jesus. Ele estava ali com todo o seu poder disponível para aquele homem, assim como está com o seu poder disponível para a sua vida. Mas é necessário que você mude a atitude. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito. Você não nasceu para ser carregado pelos outros. Você nasceu para ser protagonista da sua própria vida. Eu estou aqui para te apoiar nisso. Levante-se. E sabe o que é melhor da história? Esse homem poderia se ofender com o desafio que Jesus lhe apresenta. Mas ao contrário, ao ouvir aquelas palavras, e eu espero que aconteça com você também nessa noite, ao ouvir aquelas palavras pela primeira vez, de fato, o seu coração se enche de fé. E como eu gosto da expressão, imediatamente o homem se viu curado. Sabe, primeiro ele se viu, até então ele se via sendo carregado, mas agora, diante da palavra do Senhor, do desafio que o Senhor fez, ele se viu curado. Como é importante que nós tenhamos uma visão de fé. E uma vez que ele se viu curado, ele teve uma atitude. A atitude de fazer o esforço para tomar o seu leito, a sua maca, onde ele era carregado todos os dias. E ao fazer esse esforço, o poder de Deus agiu. E ele literalmente foi curado. Sua vida mudou. Será que não é o que precisa acontecer com alguns de nós? Pararmos de reclamar. Eu sou uma pessoa que não teve cultura, eu não pude estudar. Levante-se e ande. O vitimismo não leva ninguém a nada. Não é cobrando dos outros, cobrando da sociedade. Nesses dias a gente está vendo uma proposta que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas sendo convencidas de que a sociedade tem uma dívida histórica com elas, e elas ficam esperando o pagamento dessa dívida. Ei, todas as dívidas já foram pagas pelo sangue de Jesus Cristo. Ele colocou você em pé de igualdade com todos os outros seres humanos. Você é tão amado quanto o Filho de Deus.
Ele veio por você. Não importa a cor da sua pele, não importa quanto dinheiro tem na sua conta, Ele te ama igualmente. A partir dessa realidade, levante-se, tome o seu leito e ande. Oh, meus amados, eu sei que às vezes parece mais desafiador andar com as nossas próprias pernas. Alguns de nós nos acostumamos a ser carregados. Pode ser mais fácil, mas não é mais digno. O Senhor quer te abençoar para que você levante voo, porque gente como você e gente que tem muito menos que você decidiu crer na palavra e está voando em alturas muito grandes enquanto você se arrasta. Quem está entendendo? Ai, que bom fazer uma pergunta e ver as pessoas respondendo. Mas você que está aí na sua casa, por favor, responda também. Não se sinta excluído disso aqui. Na verdade, Deus está falando conosco. Você quer ser curado, quer ser liberto. Isso significa que você não vai poder mais colocar a culpa dos fracassos familiares no seu marido, na sua esposa. Tem que parar com esse papo. Nos seus pais, no seu patrão, na sociedade, no governo. Jesus está aqui, Ele está dizendo: eu quero que você tenha uma vida plena. Vamos lá? Glória a Deus, é tão bom viver assim. A terceira pergunta. Também em circunstâncias de uma pessoa carente, e nesse caso como Bartimeu, cheia de fé. Está em Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 48. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Qual foi a pergunta? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões se apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem me tocou? Que pergunta, hein? Mais uma vez, parece uma pergunta sem nexo. Jesus está ali, pressionado, espremido por tanta gente, como costumava acontecer. E de repente ele para e faz essa pergunta. E pode parecer, a princípio, uma pergunta jogada ao ar. Uma pergunta para qualquer um responder. Mas não era. Era pergunta para aquela mulher responder. Porque quando Jesus indaga quem extraiu o poder de mim, Ele está dando a oportunidade para que aquela pessoa que já havia sido abençoada fosse além da bênção. Deus não tem nenhum problema em nos abençoar. Deus não tem problemas em fazer milagres na nossa vida. Isso é o caráter de Deus, irmãos. Mas sabe, Ele não veio apenas para nos abençoar. O Senhor não quer se relacionar conosco como se Ele fosse o caixa eletrônico, onde nós vamos sacar aquilo que precisamos nos nossos perrengues. E precisamos admitir que alguns de nós vivem assim. É possível que durante esse tempo, esses 5 meses,
em que o Senhor está manifestando a sua graça, tocando tantas pessoas, inclusive pela internet. Talvez você que está me ouvindo nessa noite e que tem recebido da graça de Deus ao longo das semanas, nunca frequentou essa igreja, quem sabe nunca frequentou igreja alguma, e você tem sido abençoado, mas Jesus está perguntando: quem me tocou? Eu quero saber quem. Eu quero que você se manifeste. Eu quero que você assuma. Eu não vim apenas para abençoar a sua vida. Eu vim estabelecer um relacionamento contigo. Eu quero sequência. Sabe, o quem me tocou é um certo protesto do Senhor contra a impessoalidade. Pessoas que se aproximam porque sabem que Ele tem poder para resolver os seus problemas, mas que não querem se comprometer, não querem se dar a conhecer, não querem assumir a sua fé. Se puderem ficar escondidas atrás da multidão. E aqui eu vejo um desafio. Nós somos uma igreja grande e é tão fácil você se esconder no anonimato, por trás da multidão, ser abençoado sem se apresentar. O Senhor Jesus, Ele veio para nos propor uma aliança, um relacionamento. Ele não veio apenas para nos fazer pessoas curadas, abençoadas. Curada essa mulher estava. Depois de 12 anos sangrando, ela já estava curada. Mas se Jesus não faz a pergunta e ela não corresponde à intenção da pergunta, ela voltaria para casa curada e perdida. Mas quando Jesus lhe dá a oportunidade, ao fazer a pergunta: quem me tocou? E eu gosto da expressão, a Bíblia fala até nas vírgulas. Eu gosto da expressão: e não podendo ela ocultar-se. Como não? Havia uma multidão. Ela poderia sumir dali se quisesse, mas a pergunta de Jesus mexeu com ela e a fez pensar. Ela tinha fé, aliás, uma fé admirável, ao ponto de que, se você ler o texto anterior ao que eu li, você vai ver que ela veio no meio da multidão, nem poderia estar ali, porque sangrando, ela era considerada impura pela lei judaica, ela não podia estar no meio daquele povo, mas ela se arriscou, quebrou protocolos, e ela vinha dizendo consigo mesma, se ao menos eu tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada, eu serei curada. Ela tinha fé e ela colocou em prática a sua fé. E finalmente, quando ela toca, a sua fé opera, o poder de Deus é transferido e ela tem a sua hemorragia imediatamente estancada. Mas essa não era toda a obra que o Senhor queria fazer. E quando ela ouve a insistência de Jesus dizendo: quem me tocou? Ela então percebe que Ele quer mais do que abençoar. Ele quer olhar nos olhos. Ele quer dar continuidade. Amém. Jesus disse certa vez: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele não é um caixa eletrônico. Você não se relaciona com o caixa eletrônico, certo? Qual é a sua rotina quando você vai ao caixa eletrônico? Você chega lá, tira o extrato, toma aquele susto. A conta está transbordando, né? Oh, Jesus, abençoa o teu povo. Não, você não chega ao caixa eletrônico e diz: e aí, caixa eletrônico, tudo bem com você? Como passou esses dias? Vamos tomar um cafezinho juntos? Não. É uma relação muito objetiva. Você está ali para sacar o que você precisa. Jesus Cristo não é um caixa eletrônico. Ele é o Filho de Deus, Ele é o caminho que o Pai estabeleceu para que nós pudéssemos voltar à sua presença. Amém, queridos?
que eu quero dizer é que não basta tocar nele, é preciso olhar para ele, é preciso assumi-lo. Aliás, essa expectativa de Deus em relação a nossas vidas, Jesus mostra em outra ocasião, que está narrada em Lucas capítulo 17, quando ele faz uma pergunta, mas eu decidi colocar aqui junto com essa, porque tem o mesmo propósito. Lucas 17, versículos 12 a 19. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados, curados da sua lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você percebe a decepção do Senhor? Mas os 10 não foram curados? Cadê os outros? Então Jesus lhe disse, aliás, versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Percebe? Jesus está dizendo: houve um que voltou, os outros 9 foram curados, esse foi salvo, porque esse voltou para dar sequência. O Senhor quer ter sequência na sua vida. O Senhor quer ter sequência na sua vida. Você que está aí acompanhando cultos do conforto da sua casa, vai chegar uma hora que Ele vai perguntar: quem me tocou? E vai ser a hora de você demonstrar que quer um relacionamento com Ele e entrar numa aliança. Porque quando nós entramos numa aliança com o Senhor, nós desfrutamos o melhor. E o melhor não é a sua bênção, o melhor é a sua presença. Quantos já descobriram que o melhor é a sua presença? Quem me tocou? Eu espero que você seja um dos que toquem constantemente, que extraiam poder do Senhor. Aliás, eu creio que daqui para frente nós viveremos muito mais milagres do que temos vivido. Mas por favor, não se contenha nos milagres. Não se contenha na prosperidade. Não se contenha em ver a sua família melhor. Volta para Cristo. Assume a sua aliança. E permita que Ele seja sempre o maior bem que o seu coração busca. Amém? Glória a Deus. O Senhor está nos desafiando nesses dias, queridos. Eu quero pedir que vocês fiquem...